Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do Conexões 2021, a nova era da complexidade. Este evento é organizado e promovido pelo Instituto Alfalume, ONG de impacto social da cidade de São José dos Campos, e tem apoio da Fundação Edgar Morin, Instituto Virgolim, com o Brasde, Conselho Brasileiro para a Superdotação, e a Stone, grande parceira do Instituto Alfalume. Neste painel, das 15 horas, falaremos sobre complexidade com Nuricel Villalonga Aguilera e Ana Maria de Graça Hessel. A moderação será da professora Débora Diniz. Por gentileza, Débora. Muito boa tarde a todos e todas. Mais uma vez vamos iniciar a nossa palestra sobre complexidade. Eu vou apresentar aqui a professora Ana Maria de Grado Hessel, que é doutora e mestre em Educação, currículo pela PUC de São Paulo, professora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, credenciada no Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, também da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Seja muito bem-vinda, professora Ana Maria, a fala é sua. Muito obrigada a todos. Boa tarde, né, a todos e todas. É com muito prazer que estou aqui. Agradeço esse convite do Instituto Alfalume, né, e os associados também aqui, para participar nessa segunda edição do Congresso Internacional Conexões. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a complexidade, né? E eu quero iniciar esta minha fala dizendo para vocês que o olhar da complexidade faz parte da minha vida, do meu pensar, do meu ser e do meu fazer. Desde que eu comecei a ler Edgar Morin, eu passei a refletir sobre a profundidade do pensamento dele, pensamento complexo. E com o correr do tempo, na minha vida, eu percebi que o meu pensar pautado nessas concepções passar a refletir no meu manter só no plano das ideias, porque essas ideias refletiram na minha vida e no meu fazer. Então, eu tenho me convencido mais e mais, né, de que a mudança do pensamento se reflete na ação. E foi o que aconteceu exatamente comigo. Por essa razão, quando eu sou convidada a falar de que precisamos todos nós, refletir sobre o conjunto dessas ideias do pensamento complexo, para ganharmos uma nova compreensão sobre o que precisamos fazer, para contribuir na questão de sobrevivência do ser humano e do planeta, né? Não é preciso dizer aqui, discorrer aqui para vocês todos, os vastos problemas que fazem parte das nossas vidas globalizadas. Basta olhar, né, refletir um pouco, constatar um pouco sobre o que estamos vivenciando nesses últimos planetas, nesses últimos tempos, no nosso planeta, né? Temos frente à impotência e incapacidade de resolver e superar as nossas crises, né? Por conta das concepções lineares e reducionistas que prevalecem no âmbito social, político e econômico, e na mente de muitas pessoas ainda, né? Mas todos nós concordamos que precisamos encontrar meios de produzir mudanças, de investir uma mudança de pensamento. Morin diz assim: a missão do ensino é transmitir não um mero saber, mas uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver. Imagine, né? Os educadores agora estão tremendo nas suas bases, porque eles sabem muito bem o volume de conteúdos e saberes que eles têm por missão trabalhar, e às vezes ficam só na base da transmissão, mas trabalhar essa cultura é algo que vai muito além, e nem todos estão sensibilizados com essa tarefa ou trabalhando nesse sentido, né? E por isso que eu escolhi falar hoje para vocês sobre um dos saberes necessários para essa produção de uma nova cultura, que é a compreensão, né? Gosto dessa temática de Morin.
é um dos 7 saberes, né, que ele trabalha, que ele propõe para a educação do futuro. O Morin diz assim, num das obras deles: educar para a compreensão ou para compreender a matemática ou uma disciplina determinada é uma coisa, mas educar para a compreensão humana é outra. Nela, né, nessa tarefa de educar para a compreensão humana, a missão é uma missão propriamente espiritual da educação, ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade é uma tarefa a ser feita pela educação. Então, a compreensão visa entender o ser humano não apenas como um objeto, mas também como um sujeito, né? Um sujeito, né, pleno das suas subjetividades, da sua indiciocracia. Ele significa reconhecer o outro nos seus aspectos humanos, né? Bastante humanos e subjetivos. E enquanto compreender o outro significa ter a sensibilidade de perceber que esse outro tem suas ideias, seus valores, seus sentimentos, e uma forma singular de perceber a realidade. Cada um percebe, né, por meio da sua subjetividade, o mundo real, o mundo no qual vive o seu ambiente. Neste caso, a compreensão humana deve perceber o sujeito nas suas ambivalências, nas suas contradições, sem que esse sujeito seja rotulado, por muitas vezes, circunstancialmente, né, por conta de uma visão reducionista e determinística, né? Muitas vezes espera-se que o sujeito seja isso, seja aquilo, enfim, né? Sempre intersubjetiva, a compreensão perde abertura, simpatia, né, e generosidade. Nessa perspectiva, a abertura de si mesmo, né, é fundamental para a prática da compreensão. Isso significa aproximar-se do outro pela empatia, pela identificação e às vezes até mesmo pela projeção, porque nós projetamos no outro aquilo que somos, nós não percebemos, mas o fazemos. Então, por meio da compreensão humana, o sujeito reconhece o outro e a si mesmo na sua humanidade, porque muitas vezes é difícil perceber a si mesmo, né? Percebe-se o outro com facilidade, julga-se com facilidade, mas a si mesmo não é uma tarefa tão fácil, né? Nesse caso, o sujeito pode perceber que a ação humana é movida por sentimentos, seus desejos e suas paixões. Se nós percebemos isso em nós, fica mais fácil perceber no outro também, né? Somos diferentes. É essencial que o sujeito, então, perceba a sua finitude, sua incompletude, suas fraquezas e ambiguidades, e saiba trabalhar com elas, né? Percebendo em si essas especificidades, o sujeito pode aceitar mais facilmente, né, esses atributos no outro e vice-versa, porque muitas vezes o chicotinho em si mesmo, né? Não admitem jamais essa incompletude, essa ambiguidade, assim, frustram-se e assim por diante, né? Isso reflete diretamente na forma como ele se comunica e como se interage com os outros seres humanos. Bem, mas eu queria falar para vocês agora que são muitos os obstáculos para alcançar a compreensão, né? O Morin diz na sua obra que alguns dos obstáculos são a indiferença, né? O egocentrismo e o etnocentrismo, né? A indiferença, o egocentrismo e o etnocentrismo têm como um traço comum o fato do sujeito se sentir sempre no centro do mundo, né? Ele é o centro do mundo. E considerar como insignificante, secundário, ou hostil, o outro, o estranho, aquilo que é distante, o desconhecido. O egocentrismo, né, essa visão de si mesmo, sou o centro do mundo, ele caracteriza-se pela autoglorificação, né, e por uma tendência de jogar sobre todos os outros a causa de todos os males, ou seja, todos os outros são os culpados, eu estou no centro, estou certo. Agora, por não compreender e perceber a si mesmo, não tem discernimento para entender o outro. O sujeito não percebe ou não é capaz de admitir que o humano é movido por sentimentos, desejos, paixões e até mesmo pelos seus preconceitos. Muito menos, né, esses preconceitos são percebidos, né? As pessoas parecem que ficam cegas, ignoram, né, que são preconceituosas. Então, nessas condições, o sujeito se sente sempre no centro do universo, né? Isso já vem de longe, né?
quando se pensava que a Terra era o centro do universo. Mas, infelizmente, século XX, o homem continua achando que é o centro do universo, né? Ele encontra-se no centro das suas certezas e verdades. Tudo que é certo, tudo que é dele é certo e é verdade, né? O sujeito acaba mascarando as próprias fraquezas, né? Mas tem uma postura implacável com as carências e fraquezas dos outros. Ele é incapaz de refletir ou até mesmo admitir as ideias alheias, né? As ideias alheias não são as ideias dele, né? Ele é o certo. Ele entrincheira-se num escudo de proteção, né? Que esse escudo se fortalece mais e mais por uma feroz defesa de suas crenças. Compreensão é onipresente também nas relações entre os seres humanos, no meio familiar e social. Em geral, no local em que existem relações humanas, a incompreensão também está presente. A incompreensão faz parte da comunicação e das relações humanas, né? Muitos teóricos falam a respeito dos ecos, dos barulhos, né, da comunicação. Tem muito estudo sobre isso, aliás, né? Mas acontece que na comunicação entre os seres, os sujeitos, estão presentes mal-entendidos, os desentendimentos provocados pelas ideias opostas, que não são compreendidas, os desacordos por causa dos conceitos com múltiplas conotações, né? E aí está o ruído de toda a comunicação. A incompreensão, ela também está presente entre pessoas de culturas diferentes, principalmente quando as culturas são diferentes, né? Porque cultuam valores diferentes, diversificados. E essa incompreensão está presente entre pessoas que percebem a vida sob visões de mundo diferenciadas. A dificuldade de entender a cultura do outro, os motivos do outro, as motivas do outro, e essas constatações como uma forma de deboche, de piada, né? Enfim, sem pensar, né, na necessidade que nós temos de certa forma, respeitar, né, essas diversidades, essas diferentes visões. Então, nessas condições, eu acho que o desentendimento é alimentado por argumentos que podem ser defendidos com paixão, na medida em que os sujeitos pretendem impor suas ideias. Então, historicamente, os motivos que sustentam as maiores contendas do nosso planeta são ideológicos. Por exemplo, fundamentalismo religioso, né? Esse fundamentalismo caracteriza-se por uma falta de compreensão e intolerância à crença e à fé do outro. E aí geram-se os conflitos, as guerras, ações terroristas, né? Somos bem presentes, né, na nossa condição social e humana dessas questões. Elas geralmente se revelam por um sentimento de desvalorização e desprezo pelo outro. Então, nesse grupo estão incluídos preconceitos múltiplos, étnico, social, religioso, de gênero, de orientação sexual, né? Há uma intolerância, né, com relação, principalmente com as pessoas muito preconceituosas, né? Elas nem dão oportunidade de refletir um pouco, pensar, parar, dar um tempo, né? E retomar a questão, começar a pensar diferente, né? Ultimamente nós temos sido convidados, né, estimulados a pensar um pouco diferente, principalmente a respeito desses preconceitos, né? Preconceito com tudo que sai daquilo que a cultura, uma cultura vivenciada numa sociedade se entende como a prevalente, a verdadeira, tudo que foge, né? Tudo que antes não tinha aceitação, cai na área do preconceito. Eu acho que o homem ignora a condição terrena, ignora a sua condição de dependência sistêmica no plano da natureza, né? Ele faz parte da natureza, mas ele se sente à parte, dono, e o controlador da natureza, mas ele não se sente a própria natureza, né? Ele ignora também a sua origem civilizatória, toda a trajetória da vida humana, como se deu, né? Isso é a condição do planeta, de sobrevivência no planeta, né?
Parece que ele não enxerga todas as questões, as crises da ecologia, do clima, todas as problemáticas, não enxerga, apesar de nós termos, às vezes, invasão das imagens, né, do sofrimento humano, da pobreza, da injustiça social de muitos dos povos, das fomes, né? Mas isso, assim, isso passa, parece que o noticiário... assim, eu tenho a impressão que esse noticiário acaba fazendo efeito para as pessoas, como os seriados que ele assiste. É um seriado que ele está assistindo. Passou, acabou, né? Vou para a minha vidinha, vou para o meu centro, né, de conforto e proteção, e isso tudo passa. Mas, assim, o Morin explica um pouco sobre o que é esse espírito redutor, né? Esse reducionismo de pensamento, essa linearidade. Quando se reduz o conhecimento sobre o sujeito humano e da sua realidade complexa, ou de um de seus elementos, principalmente quando se considera que essa parte é a mais significativa e determinante, significa que o sujeito está usando esse elemento para rotular, né, e discriminar esse mesmo ser humano, né? Muitas vezes as pessoas são rotuladas e discriminadas ao longo de uma vida inteira por conta de um crime que produziu, ou uma ação chocante, né? Enfim, Morin, em sua obra, fala sobre o sujeito, né? Nas suas concepções, o sujeito é ambíguo, incompleto, em perene mutação, nós estamos em constante mutação, né? Nós temos múltiplas facetas, nós temos a marca de uma individualidade, da espécie, da sociedade, né? Rotular e discriminar são ações redutoras, lineares, às vezes produzidas por um pensamento que é dominante economicamente, politicamente, né? E que, ao mesmo tempo, é simplificador, porque deixa de ver a humanidade na sua condição sistêmica, de relações, né, de efeitos globalizados, né? Às vezes, a posse de uma ideia, de uma fé, de uma convicção absoluta de verdade impede qualquer possibilidade de compreensão de outra ideia e de outra fé, né? A ética da compreensão pede que se compreenda a incompreensão, né? A ética da compreensão, vou repetir, pede que se compreenda a incompreensão. A ética da compreensão pede que se argumente, que se refute, que se converse, que se dialogue, em vez de excomungar, anatemizar e condenar, muitas vezes, né? A compreensão, ela não desculpa nem acusa, né? Não é que é tolerante de uma maneira, assim, simplória. Não é isso. Ela tem uma visão justa, né? Uma visão racional e não cheia de racionalismos, né? Mas ela sugere que se evite a condenação sumária e irremediável, né? Condenação sumária e irremediável gera justamente os conflitos, no caso, né? O Morin tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: se soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização das relações humanas. Eu vou reproduzir aqui um pensamento de Morin, eu vou ler para vocês, do livro Sete Saberes. É necessário aprender a estar aqui no planeta. Aprender a estar aqui significa aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar. Como humanos do planeta Terra, não mais somente pertencer a uma cultura, mas também ser terrenos. Isso me toca muito, terrenos, o planeta Terra, né? Quando eu vejo, né, principalmente no noticiário, né, essas brigas entre culturas, né, de uma maneira feroz, agressiva, eu penso o quão assim alienado está o ser humano no sentido de compreender que vivemos no mesmo planeta, né? Bem faziam os filósofos antigos, que ao olhar para o céu e as estrelas, né, se preocupavam em entender o ser humano mais essa dimensão. A filosofia faz muito esse papel, né? Mas a ciência, os nossos tempos da ciência são mais duros, mais assim,
buscando a asepsia e muita objetividade. Tudo bem, a ciência tem seu papel, é importantíssimo, né? Mas com isso perdemos nossa capacidade de pensar e refletir. Eu gosto bastante de refletir, eu sempre conto nas minhas palestras que eu já tive momentos na minha vida profissional de que eu fui tida como gosta muito de pensar, gosta muito de refletir. Talvez eu fosse entendida como uma pessoa desprovida de praticidade, né? Mas não é bem isso. Na verdade, eu gosto de equilibrar essa praticidade com um refletir, um pensar mais a respeito, né? Pensar mais sistemicamente também, né? Ele diz assim, vou repetir, como humanos do planeta Terra, não mais somente pertencer a uma cultura, mas também ser terrenos. Devemos nos dedicar não só a dominar, mas a compreender. Ele diz depois assim também, no mesmo texto, né? Devemos inscrever em nós a consciência antropológica que reconhece a unidade na diversidade, porque nós somos unos, mas somos diversos. Nós somos gerados de um mesmo ser, né? Homo sapiens, né? Enfim, esse homos que vem, né, se hominizando ao longo do nascimento da cultura humana. Nós precisamos ter uma consciência ecológica, isto é, a consciência de habitar com todos os seres mortais a mesma esfera, a biosfera, a mesma esfera, a mesma biosfera. A consciência cívica terrena, né? Isso é responsabilidade e solidariedade para com os filhos da terra, para com todos, né? A consciência espiritual da condição humana, eu acho lindo esses chamados para essas consciências que ele diz. A consciência espiritual da condição humana que decorre do exercício complexo do pensamento e que nos permite, ao mesmo tempo, criticar-nos mutuamente e compreendermos mutuamente. Em conclusão, concluindo para vocês a minha fala hoje, gostaria que tenha ajudado vocês a pensar e refletir um pouco, né? A ideia geral, né, que eu quis passar para vocês, nossos problemas fundamentais estão imbricados a um cenário social patológico em que vivemos, né? E a compreensão nesse caso, ela se apresenta como um dos caminhos para a reforma do pensamento. E se quisermos trabalhar para a vida sustentável no nosso planeta, né? Eu acho que a proposta é levar o pensamento complexo ao patamar da ação. É isso que eu penso muito, né? Pensar, mas agir, né? Para possibilitar que nós, como humanos, enfrentemos os nossos desafios planetários. Não sei se fui presunçosa, mas é nisso que eu penso e que eu gostaria de passar essa grande ideia. Gratidão por me ouvirem. A gente que agradece muito, professora Ana Maria, é sempre um prazer ouvi-la. Tem muita gente já parabenizando pelas suas falas, né? Agradecer a audiência de todos, a gente tem gente do Brasil todo acompanhando, do Rio Grande do Sul, de Criciúma, né? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nossa, vários lugares aqui, eu não vou dar conta de ler todos, mas muito obrigada a todos pela audiência. Como o próprio Mohan fala, né, o educador precisa antes educar-se. E como é bom a gente aprender, né, como é bom a gente refletir sobre um tema que é tão valoroso para todos nós, né, educadores, interessados, né, todos nós somos, de certa forma, educadores, né, não só dentro da escola, mas a todo momento. Então, é sempre muito bom ouvi-la. Agradeço. Já tem perguntas ao final, né, da palestra, né? A gente vai ter um tempo lá no final, então quem quiser já ir mandando mais perguntas, pode mandar lá no QIA, né? E aí a gente vai fazer esse bate-papo entre a professora Ana Maria e a professora Noricel também, e fica para o final, tá bom? Aí a gente vai fazer a nossa conversa ao fim. Então, vou convidar agora, né, vou ler a mini bio da fundadora do Instituto Alfa Lumen, Noricel Villalonga Aguilera. A professora Noricel é física e astrônoma. Atuou como team leader de equipes internacionais em Olimpíadas Científicas em países como Rússia, Suécia, Ucrânia e China.
Fundou a ONG Escola Aberta, voltada à divulgação das ciências nas escolas públicas, que deu origem ao Instituto Alfa Lumen. É membro da AB Cyber, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, membro da SAB, Sociedade Astronômica Brasileira, membro da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e membro da OBA, Comissão para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Também é membro da comissão do projeto de implementação do Centro de Ciências e Tecnologia em São José dos Campos. Passo a palavra agora para a fundadora do Instituto Alfa Lumen, Nuricel. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Depois da fala maravilhosa da professora Ana Maria, foi minha professora na PUC, e a fala que eu vou trazer hoje refletir um pouco da complexidade, trazendo a complexidade para a educação. Como a gente pode trabalhar a complexidade na educação, e eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Vamos lá. Está sendo visível, gente? Está visível, Beleza. Sim, perfeito. Então, vamos ver como é que a gente pode trabalhar a complexidade na educação. Vamos seguir adiante. Bom, Humberto Mariotti e outros pensadores colocam que existem 6 princípios básicos para o entendimento da teoria da complexidade. Então, é interessante começar a ajustar o olhar, né? Quando você vai implementar a complexidade dentro da gestão e dentro da estrutura escolar, primeiro, eu quero dizer que não adianta você querer implementar tudo, porque mudar o olhar das pessoas, mudar estruturas de comportamento leva tempo, leva encantamento, leva se acostumar com um novo olhar. Então, primeiro é importante estudar e entender alguns dos princípios, né? Para que eles façam sentido e comecem a ser inseridos, implementados na estrutura. Então, relações sistêmicas, né? Diz que devemos analisar os eventos e suas relações, e não só cada um individualmente. Como é que as coisas se interrelacionam? Como é que as estruturas se relacionam? Eu dou geralmente um exemplo de quando a gente estuda, já até usei esse exemplo por agora, quando a gente estuda uma célula, e você diz, não, vou pegar uma célula, vou estudar. Você pega uma célula, picota a célula, põe na lâmina e vai no microscópio. Então, você está vendo uma célula? Não, você está vendo um cadáver de célula. Porque a célula ela tem uma inter-relação com o seu meio. Se você quer entender a célula como um todo, você tem que ver ela em ação, se interrelacionando com o meio onde ela existe, onde ela está. E essa inter-relação te dá um olhar sistêmico do que está acontecendo com ela, e quando você pega a sua lâmina, você tem parte desse conhecimento perdido. Então, é importante ter esse olhar sistêmico, olhar o todo, enxergar o todo e depois ir no detalhe, né? Causalidade circular ou feedback. Isso é muito interessante. Quando você gera algum fenômeno, esse fenômeno ele retroage e altera o início, que retroage e altera o início, e aí você nunca sabe exatamente onde vai acontecer, porque cada alteração ela gera um feedback que vai modificar o início de novo. Então, o efeito de uma causa volta-se para a própria causa, volta e vai alterando essa causa. E cada vez que altera, ela vai modificando o resultado. Então, é um efeito que vai afetar a causa sucessivamente. Então, muitas ações que você implementa, elas alteram a estrutura, e quando você recoloca essa ação, não vai ser igual o resultado, porque a própria ação modificou a estrutura. Coexistência de opostos. Então, gente, esse princípio diz respeito a paradoxos, que é algo que é e que não é ao mesmo tempo. Quer dizer, não há como ser, simplificando, não há como ser alegre sem ser triste, né? Você tem que ter
os opostos para coexistirem e se estruturarem e acontecerem. Então, na educação, você vai ter que trabalhar com essa experiência. Não há como isolar uma estrutura sem ter a outra. Você tem que trabalhar com a composição das duas estruturas. Então, isso tem que ser trabalhado no socioemocional dos estudantes, isso tem que ser entendido, tem que ser aceito, né? Porque faz parte da complexidade da vida e da estrutura humana e natural. A auto-organização. Todo sistema complexo é capaz de se organizar sem interferência de fatores externos. É autopoético, né? É auto-organizativo. Então, você tem que permitir, às vezes, estruturas autopoéticas, auto-organizadas, entre os próprios grupos que compõem a escola. Você tem que permitir essa liberdade, essa auto-organização, para que haja um amadurecimento e estruturação de autonomia. A incerteza e o caos. Gente, a incerteza e o caos é que pequenas ações podem causar grandes consequências. Aquela velha história de uma borboleta batendo as asas aqui no Atlântico causa um furacão no norte e vice-versa. Então, isso dentro da complexidade, dentro das estruturas na física, que são minha área, quando um grão de gelo começa a estruturar uma avalanche, você não sabe, você não tem mais domínio da situação. Basta um grão se deslocar em determinada forma para gerar uma reação enorme. Então, você tem que entender e prever que pequenas coisas podem gerar grandes coisas e para o bem ou para o mal. Então, essa incerteza, o caos, ela compõe a vida, compõe a complexidade, compõe a vida humana e a educação. Princípio hologramático. As partes estão no todo e o todo está nas partes. Então, você tem estruturas que se replicam na natureza ou na sociedade, então, pequenas células que se compõem para ser um grande contexto, e você vê aquela estrutura se replicar na parte e no todo. E isso também compõe a complexidade. De modo geral, é possível entender que a complexidade diz respeito a toda a nossa sociedade, onde cada ação se resume a esses princípios, simplificando, tá, gente? Estou simplificando bem, já que as pessoas e a sociedade estão interligadas por uma extensa trama. Cada vez mais no mundo globalizado, qualquer ação que acontecer em qualquer parte do mundo, ela afeta a estrutura, ela afeta toda a trama e nos afeta. E afeta a vida no próprio planeta. E aí eu vou também abordar Morin, maravilhoso Morin, querido Morin, na sua obra 7 são os saberes que precisamos ter para a educação. Nessa obra, ele quis contribuir para o educador redefinir sua posição nas instituições de ensino, nas relações com os estudantes, no currículo, as disciplinas e avaliação. E tudo isso, dentro dessas estruturas, dentro dessas ideias, estão guardados também aqueles princípios que permeiam a teoria da complexidade. Então, gente, primeiro, ele levanta que é considerar erros e ilusões constantes nas concepções, e é verdade. Eu me lembro de uma conversa há algumas décadas, né? Quando a gente começa a falar em décadas é um problema, mas enfim. Algumas décadas, eu estava na USP, na universidade, eu era aluna ainda, e conversei mas eu já dava aula. E eu conversei com o professor e questionei, professor, a gente não pode ensinar a física como uma verdade absoluta. Nós temos que dizer que são ideias, que são teorias, que não é a realidade. E aí ele me respondeu, mas isso seria perigoso, porque eles ficariam inseguros em relação a isso. Eu falei, não, perigoso é iludir, perigoso é criar ilusões. Né? A verdade, ela tem que ser trabalhada, tem que ser absorvida e articulada. Então, é importante que a gente passe para os nossos jovens, dentro
das estruturações educativas, o que é ilusão e erro, né? Tanto nas disciplinas duras, né, física, química, explicar que o que a gente identifica são simulações, são modelos, não são a verdade. Então, eles representam a verdade. Então, ser verdadeiro nas concepções, alertar quanto às ilusões do conhecimento é imprescindível para que o estudante tenha uma percepção mais realista, né, do universo do conhecimento, que saiba articular de uma forma consistente e consciente. Construir conhecimento pertinente. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas o conhecimento tem que significar, ele tem que ter uma conexão com o mundo, uma conexão com a realidade, e aprender a nossa própria condição humana. É interessante que nas escolas não se aprende a viver, não se aprende a nossa relação com o mundo, ou se aprende ecologia dentro de uma sala de cimento, né? Numa escola que parece um shopping. Então, nós temos que reaprender a nossa própria condição humana, né? Na nossa condição no planeta, a nossa condição na relação com a natureza, na relação de existência de um animal que compõe a natureza. Então, isso precisa ser retrabalhado nos processos educativos e reconhecer nossa identidade terrena. Não existe espécie humana sem natureza, sem terra, sem planeta. Não existe indivíduo sem corpo. Não existe nenhuma sociedade que se mantenha se o planeta não se mantiver. Então, essa conexão que está rompida como uma ilusão de que nós somos distintos e dissociados da natureza e dissociados do corpo, isso tem que ser trabalhado de outra forma, isso tem que ser modificado para que jovens e crianças, para que estudantes possam ter uma percepção real. Você vai falar de aquecimento global, a criança está tão dissociada, e o estudante, e o jovem está tão dissociado, as pessoas estão tão dissociados da natureza que isso só se dá conta quando advém essas grandes alterações climáticas extremas. E aí começou, não é que nós estamos conectados? Então, a gente precisa trabalhar isso na raiz, na educação, para que esse jovem, essa criança, possa entender que é uma conexão inquebrantável com o corpo, com o planeta, com a natureza. Enfrentar as incertezas constantes no conhecimento científico. Conhecimento, vocês já viram, gente, que assim, sai uma notícia, comer carne é perigoso. Sai outra notícia, não, comer carne é bom. Aí sai uma notícia, assim, a ciência ela vai se comprovando e vai se verificando, e a cada passo ela se altera. Ela se altera porque ela vai se amplificando na análise, na verificação, né, no estudo. Então, tem que entender que o conhecimento científico é mutável e ele é amplificado por novas percepções, por novos estudos, e isso altera a base anterior. No fundo, de certa forma, a ciência ela é fruto da própria espécie humana, do próprio momento humano, né? Da própria interpretação humana. Mesmo que seja verificada, o modelo que se cria para explicativo para cada situação é um modelo que está associado à própria evolução humana, à própria sociedade naquele momento. Ensinar a compreensão por meio do diálogo e do entendimento. Lidar com conflitos, dialogar com o mundo através de diferentes linguagens, como a arte. Então, ensinar o compreender o outro, a empatia com o outro, o compreender situações por meio do diálogo e entendimento é
é uma condição absolutamente necessária para a manutenção de uma sociedade coesa. Então, isso tem que compor todas as estruturas educativas que a gente implemente nas escolas. Discutir e exercitar a ética. Uma vez eu disse a um jovem que tinha uma ética meio assim complicada, falei, eu prefiro que você seja um ignorante completo do que alguém com posse de muito conhecimento e sem ética, porque o estrago é muito grande. Então, a verdade é que não pode haver trabalhar conhecimento sem trabalhar a ética, ser um cientista sem ter a percepção ética dos resultados que a sua pesquisa vão debruçar sobre a sociedade. Então, a ética ela tem que estar completamente interligada ao conhecimento, à aprendizagem, à apreensão do conhecimento e o desenvolvimento de conhecimento. E vamos detalhar um pouquinho mais sobre o erro e a ilusão. Então, a ciência se acostumou a afastar o erro das suas concepções. Não, é científico, ponto. Amém, né? É engraçado, gente, que quando Einstein falou que Deus não joga dados, né? Ele falou que era determinista, e aí Heisenberg, outro cientista, que descobriu que não era assim, né? Que existia aleatoriedade dentro das estruturas atômicas. E aí, quando Einstein disse, Deus não joga dados, o Heisenberg falou, não queira dizer, Albert, como é que Deus tem que inventar o mundo, né? Então, assim, mesmo na ciência você tem esses debates. E um outro cientista lançou uma frase assim, se a natureza não segue as leis de Einstein, pior para a natureza. Como assim? Pior para a natureza. Então, mesmo dentro da área científica, às vezes certos conceitos, às vezes certos paradigmas vigentes, eles são difíceis de se soltar, né? Leva um tempo, às vezes, para ter uma quebra de paradigma. Então, mesmo a ciência, ela não está isenta de erros nas suas concepções, né? Mas é preciso considerar que é um erro, e que há o erro, que existe o erro, e às vezes a ilusão da constância nas concepções, né? E isso tem que ser considerado para que o conhecimento avance, né? Você tem que se libertar de um determinado conceito para poder seguir e crescer, e amplificar e inovar. Isso na educação é da mesma forma, tá? Todo conhecimento comporta risco do erro e da ilusão. Tudo é uma grande aventura. A educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja em algum grau ameaçado pelo erro e pela ilusão. E tudo bem. Todas as percepções são ao mesmo tempo traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos ou em sinais captados e codificados pelos sentidos. Então, nunca a realidade é a realidade é uma interpretação humana da realidade. Então, o erro e a ilusão tem que conter, tem que estar dentro da percepção da garotada, e que tudo bem, é assim, né? Conhecimento pertinente. Morin defende que não é preciso aniquilar a ideia de disciplina, não, vamos acabar com todas as disciplinas, mas rearticular a ideia da disciplina em outros contextos, né? Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deve tornar o contexto, o global, o multidimensional, e o complexo evidentes. Então, você não precisa parar de olhar a célula no microscópio, só não pode fazer só isso. Você também tem que considerar o contexto que o cerca, o global, como é que ela se comporta em microgravidade, como ela se comporta no Alasca. Você tem que olhar muito mais dimensionalmente e não se ater só àquele recorte. As ciências que já praticam o conhecimento pertinente, como a ecologia, que junta áreas variadas no conhecimento. As áreas, elas não são divididas, né? Nós fizemos os recortes para entendimento do particular.
O problema é que se perdeu a conexão, né? Não tem problema você ter o olhar sistêmico e depois se debruçar no particular para estudar o detalhe, mas você não pode deixar de ter o olhar sistêmico. Então, é necessário que a educação ela perceba e faça esse religamento do conhecimento para que se tenha um conhecimento amplo, estruturado e sistêmico. Portanto, conhecimento pertinente é uma ideia contra a fragmentação. A fragmentação é necessária, às vezes, para você analisar o detalhe, mas você não pode resumir o conhecimento a essa fragmentação. Condição humana. Precisamos aprender que temos multidimensionalidades. Além de seres culturais, somos também naturais, físicos, psíquicos, místicos, míticos e imaginários. É necessário reconhecer a nossa própria condição humana de dualidade expressa na ideia de sapiens deles. Gente, você não pode trabalhar na educação pensando em vou ensinar conteúdos. Aquela criança, aquele jovem, é um ser que tem corpo, que tem uma psique, que tem ideias, que tem conceitos, que tem imaginário, que tem emoções, é um indivíduo multidimensional. Quando você trabalha a educação, você tem que levar em conta essa multidimensionalidade. Você tem que entender que se não se está bem psiquicamente, não vai funcionar aprender cognitivamente. As coisas estão interligadas, elas são contextualizadas, unidas. Então, você tem que ter essa percepção de momento em que você tem que trabalhar o afetivo para que o cognitivo possa deslanchar. A hora que você percebe que o físico não está bem e criar estruturas para que isso possa ser reforçado. Então, o educar é levar em conta toda a toda a parte multidimensional da garotada, dos estudantes, para que seja efetivo, né? É necessário reconhecer a nossa própria condição humana, tá? Então, em nós temos o louco e temos o lúcido, né? Nós temos os dois e eles coexistem e precisam ser levados em conta. Conhecer o humano é situá-lo no universo. Somos originais do cosmos, da natureza, da vida, mas devido à própria humanidade, a nossa cultura, a nossa mente, a nossa consciência, tornamos-nos estranhos a esse cosmos, que nos parece secretamente íntimo. Eu vejo muitas escolas, como eu comentei antes, que são verdadeiros shoppings, né? Com tecnologia, né? Não tem planta, não tem árvore, não tem passarinho, não tem natureza. Mas nós somos bichos, nós somos natureza, né? Nós somos animais. E essa dissociação, ela é perniciosa para a evolução, para nossa, principalmente para a garotada, para as crianças. Essa dissociação, ela causa problemas dentro da nossa psique. Esse tempo que nós tivemos de pandemia, fechados em apartamentos, casas, isso se mostrou extremamente, afetou extremamente impactante, foi impactante dentro da nossa estrutura. E a nossa sociedade, quanto mais urbana, quanto mais distante da natureza, a gente percebe que mais se afeta, mais sofre com essa dissociação. Nós precisamos recolocar o humano junto à natureza, ao cosmos, a essa conexão. E a escola e a educação, ela tem que contribuir com isso. As escolas têm que ter espaços de conexão com a natureza, com jardins, com árvores, com espaços onde a garotada possa se sentir parte do mundo, do cosmos, do planeta. O ser humano é um só tempo físico, biológico, psicocultural, social e histórico. E essa unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas estanques.
né? Tendo se tornado impossível aprender o que significa ser humano. O que significa ser humano? É física, química, é biologia, matemática, é filosofia? Não, é tudo. É tudo em nós, é tudo no nosso entorno, é tudo no mundo. Então, essa conexão, esse religamento, ele tem que acontecer para que o conteúdo, para que o conhecimento signifique, para que ele seja significativo e possa ser articulado em soluções. É preciso restaurar de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência ao mesmo tempo da sua identidade complexa e da sua identidade comum a todos os outros seres humanos. Então, essa conexão, nós somos seres gregários, não somos lobos solitários. A nossa espécie, antropologicamente, ela é gregária, e nós existimos com base no outro. A nossa identidade também é construída com base no outro. E essa conexão, ela tem que ser trabalhada dentro da educação, dentro da escola, dentro da sociedade. Identidade terrena. A terra é nossa pátria. A ideia da identidade terrena está ligada à ideia de sustentabilidade. Sustentabilidade, gente, não é só reciclagem, tá? Reciclagem é uma iniciativa. Nós precisamos ensinar que a Terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado a qualquer custo. Não existe vida humana sem a Terra. Não existe vida humana sem que a gente preserve o nosso planeta. Não adianta dizer, ó, eu sou astrônomo, ó, vai para Marte, vai para o inferno, gente, não adianta. É aqui que nós estamos, é aqui que tem todo um suporte para a vida se a gente aprender a preservar. Então, é necessário ter essa clareza para que as crianças entendam, apreendam, entranhem a ideia de que é necessário cuidar do planeta, essa percepção planetária imprescindível para que a gente tenha a sustentabilidade da vida na Terra. Construir um planeta sustentável significa construir um planeta viável para as futuras gerações. Se nós não conseguirmos manter um planeta sustentável, o planeta pode apresentar sinais de bom, ele vai ficar bravo, né? Ele vai ficar irritabilidade, como já é possível constatar, e ele fica. E a gente está vendo essas situações extremas, esses eventos extremos, por conta das consequências do que a gente está fazendo. Morin diz que a complexidade é a ordem dentro da desordem, ou a certeza da incerteza. E eu acho essa imagem muito legal. Sempre que eu penso na incerteza, e a incerteza é algo que amedronta, que geralmente as pessoas não se sentem próximas, não gostam, né? As pessoas gostam da regularidade, elas gostam da rotina. E eu acho a incerteza não algo como negativo, mas algo que abre oportunidades. O mar, ele é incerto, né? Você não tem como prever o que vai acontecer. Mas quando você aprende a lidar com essa incerteza, quando você aprende a trabalhar essa incerteza, ela te permite inovação, te permite criatividade, te permite mudanças. Então, eu vejo assim, né? Você tem que trabalhar a incerteza e, como eu falo para a garotada, ainda se divertir com isso, né? Então, enfrentar as incertezas. A ciência cartesiana construiu a ideia de que tudo que é científico pertence ao reino da certeza, né? Temos que ensinar o princípio da incerteza, no qual o conhecimento científico nunca é produtor absoluto de certezas. Ao contrário, tudo aquilo que foi criado pelo homem é crivado pela ideia da incerteza. São modelos, são interpretações humanas com base em sentidos humanos. A incerteza pode comandar o avanço do saber e da cultura. Essa ideia precisa ser incorporada no ensino da física, da química, da história, geografia, línguas, filosofia. Você tem que, na história, você tem que, não, foi assim, não, foi assim, nada, foi assim escrito por quem venceu a guerra. Se você olhar do lado que quem perdeu a guerra, você vai ter outra perspectiva. Então, eu acho que é importante, em cada disciplina, ter essa capacidade de mudar o olhar, né? De ter a verificação dos diferentes olhares, para que você tenha uma percepção mais ampla e sistêmica de cada área
e da conexão entre elas. Ensinar a compreensão. A compreensão deve ser um meio, a nossa querida, ela falou agora há pouco, né, sobre a compreensão, então eu vou falar muito pouco, porque ela já brilhantemente falou a respeito. A compreensão deve ser o meio e o fim da comunicação humana. A comunicação humana deve ser voltada para a compreensão. A comunicação é compreensão, se não for compreensão, é ruído, né? Então, ela tem que alcançar a compreensão entre as partes, né? Nossas instituições de ensino são caracterizadas pela incompreensão, disciplinas que brigam com as outras, departamentos que não se entendem uns com os outros, áreas do conhecimento que não se falam com as outras. A ideia de compreensão pode ser estendida ao planeta, que precisa de mais compreensão. O que caracteriza hoje o nosso planeta, enquanto terra-pátria, é a incompreensão pela política, pela ideologia, pela economia. Então, precisamos trabalhar essa conexão-compreensão, esse diálogo entre as partes, para eliminar os ruídos e que se possam criar estruturas de harmonia. A ética do gênero humano. A ética é uma palavra de entendimento complexo. Poderíamos resumir o significado da ética com a seguinte expressão: não desejar para os outros aquilo que você não deseja para você mesmo. Então, a ética é a forma, é o comportamento de como você lida com as coisas, e isso tem que ser pensado, né? A antropoética é a ética do gênero humano. O sentido da antropoética precisa ser reintroduzido nas escolas. Em vez de tirar a sociologia, tirar a filosofia, vamos colocar antropologia e antropoética. Vamos discutir o comportamento humano, vamos discutir a nossa espécie, vamos discutir quem somos. A antropoética está ancorada em 3 elementos: o indivíduo, a sociedade e a espécie. Então, esse conhecimento é que trabalha o fato de quem nós somos e por que fazemos o que fazemos, como fazemos. Então, isso tem que ser discutido e tem que ser trabalhado na escola. Qual é o propósito dos 7 saberes? A ética é uma palavra... O propósito dos 7 saberes, gente, vamos lá, é revisar currículos, é integrar as disciplinas e religar os saberes, reorganizar o pensamento, abrir outros campos de saberes, recusar a separação entre a razão e a emoção, ciência e arte, ciência e mito, estimular o diálogo entre diferentes, reconhecendo que pode haver relações de tensão entre opostos, singular e universal, local e global, sujeito e objeto. Então, para começar a introduzir a complexidade na educação, vamos trabalhar nessas questões. Vamos trabalhar na revisão dos currículos, de modo a integrar as disciplinas e a religar os saberes. Reorganizar o pensamento e abrir outros campos de saberes. Abrir espaço para o novo. Recusar a separação entre a razão e a emoção. Ciência e arte não se opõem. Ciência e mito se compõem. E estimular esse diálogo. Todas essas questões, elas podem ser trabalhadas e, paulatinamente, mudar o olhar da escola, que vai mudar pessoas, que vai mudar a sociedade, que vai abrir soluções para o mundo. Então, era isso que eu queria passar. Obrigada, fantástico, prazer, e muito obrigada por terem ouvido a explanação. Que incrível, Nuri. Vou pedir para a professora Ana Maria ligar a câmera. Oi, professora. 2 palestras maravilhosas, eu sou sempre suspeita, né? A Nuri, a gente tem essa história que quando eu cheguei no Alfa, o Edgar Morin, eu acho que ele mudou a vida de muita gente, e eu, muito jovem, né, tive acesso aos 7 saberes, e eu falei, é isso que eu quero
né? Fez todo o sentido. E quando eu conheci a Nuri, conheci o Alfa Lumen, ela virou para mim e falou: aqui a gente usa a teoria da complexidade, conhece Edgar Morin? Foi graças a Deus, finalmente, sim, até que enfim cheguei a algum lugar que era o que eu tanto buscava. Mas, enfim, já tem algumas perguntas, quero agradecer novamente a participação de todos e todas, né? Tem muitos estudantes, professores interessados aí. Mais perguntas eu vou pedir para vocês colocarem no nosso QIA, mas antes de abrir para essas perguntas, eu, enquanto as duas falavam, fiz algumas anotações, eu queria aproveitar essas anotações e fazer uma provocação. Opa, vamos Porque lá, né? assim, o Edgar Morin, né, ele sempre aponta para a necessidade de que se introduza a epistemologia, né, o estudo do conhecimento desde as séries fundamentais. Ele fala muito dessa importância que a gente precisa aprender a aprender, né, aprender o conhecimento. Como a Nuri também e a professora Ana Maria observaram, né, muitas escolas, muitos professores, eles passam essa ideia ilusória da certeza, né, que é aquilo e pronto, e isso é um perigo, né, para nós. E, atualmente, né, nesse momento, nós vivemos uma crise que somos constantemente interpelados aí pelas notícias falsas, pelas fake news, né, pela desconfiança da ciência, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que se acredita, sem nenhum senso crítico, né, sem nenhuma criticidade, em informações absurdamente falsas, né, por outro lado, há uma desconfiança da ciência. E aí a minha provocação é essa: vocês acreditam, né, que essa crise pode ser superada com essa visão sistêmica, com esse estudo do conhecimento? Quer falar, Ana Maria, primeiro? Manda. Posso falar. Obrigada, Débora, pelo estímulo, né, para a gente refletir um pouco sobre isso. Você diz assim, né, deveríamos, né, trabalhar essas questões da incompletude, da incerteza, a partir, né, já dos anos iniciais, das primeiras formações do ser humano. Eu diria o seguinte, que essa questão de trabalhar essa ideia, ela demanda uma postura, né? Precisa haver crédito das pessoas com as quais você está trabalhando, de que os conhecimentos que se tem à mão, eles são frutos de uma ação humana que é a pesquisa, né? Esses conhecimentos não são dados pelo divino, né? Pelo divino, na Idade Média, exatamente sabia-se, né? Entendia-se que tudo que acontecia, né? Todas as explicações eram explicações porque assim o divino queria. E não é à toa, né, que no Renascimento esse movimento veio em busca de fazer com que o homem controle toda a natureza e que ele tenha o saber sobre toda essa natureza. E aí vem a ciência se evoluindo ao longo da nossa humanização. Eu diria assim, que a ciência é apresentada como os achados, os entendidos, o conhecido, né? E elas se tornam verdadeiras, mas assim, elas são verdadeiras e o que precisa ser entendido, e a postura humana, é perceber que isso é produto do conhecimento gerado pelo homem, né? E que esse conhecimento, ele é sempre em construção, precisa se entender isso, que existe um movimento de construção, e que o que temos hoje de conhecimento, todo o conhecimento humano, é o produto do que conseguimos até hoje, né? É o que o homem conseguiu até hoje. Se você tem essa postura, você não precisa dizer para as pessoas: olha, isso é provisório, isso é incompleto, isso é incerto, mas se você conseguir trabalhar, né, por trás, subjacentemente, essa postura, né, essa compreensão do construção em movimento, né, fica mais fácil. E assim, eu diria assim que o que falta, né, eu investiria muito na educação desde a tenridade, na pesquisa. O Pedro Demo fala, né, sobre a questão da pesquisa, né, o pesquisar. O pesquisar tinha que ser uma postura
tranquila e assim, e fácil, né? Uma postura normal, uma postura, né? Fazendo parte da cultura humana, do próprio ser humano. Eu lembro que eu li um livrinho, há um tempo atrás, sobre a questão da curiosidade, né? O livro chama-se Curiosidade Premiada, a autora é Fernanda, não lembro o sobrenome. Mas, assim, ela mostra, assim, né, assim, de uma forma lúdica, como uma criança em tenra idade, ela começa a perguntar os porquês. E esses porquês não são respondidos, né? Essa criança ela é tida como uma criança chata, que incomoda, e assim, e o adulto nunca dá atenção, e ele também não está acostumado a perguntar mais os porquês, porque as pessoas não estão mais acostumadas a refletir. O problema é esse. Não existe uma cultura de só consumir a ideia do outro, mas sem reflexão, né? Às vezes as pessoas assim se identificam com o que o outro fala. Eu gosto de fulano falando na TV. Eu gosto desse, gosto daquele, né? Mas assim, mas não conseguem refletir a respeito. Só consomem o produto como se consumisse uma fruta gostosa, enfim. É a postura que tem que mudar, a postura do ser humano de refletir, desde que nasce, gerar isso. E assim, a escola adotar, né, como bem a Auricel falou, todas as condições que ela tem assim, ter para si, né, colocar para si na sua prática, é a pesquisa, aprender a pesquisar. E se as pessoas aprendem a pesquisar desde a eternidade, né? E aí estão os projetos, metodologicamente pode-se usar projetos, né? Projetos são belíssimos para ser desenvolvidos, né? No âmbito da educação como um todo. Esses projetos já problematizam, partem de uma questão investigadora que estimula as pessoas a refletir, a pensar e buscar elementos para construir conhecimento. Né? As pessoas precisam também se acostumar a construir conhecimentos e saber que os seus conhecimentos são provisórios. Eu diria assim, é uma questão postura, de adotar essa lógica e postural. O que você acha, Nuricel? Vou deixar para ela. Concordo plenamente. Na verdade, se você já cria na criança a questão da busca do conhecimento, né, da análise, busca do conhecimento, já é natural que ela saiba que essa busca ela é mutável. Então, você nem precisa dizer que é mutável. Na verdade, isso está dentro, está óbvio. À medida que ela vai discutindo, ela propõe uma ideia. Não é, aí se trabalha aquela ideia, ela percebe que aquela ideia não dá conta do fenômeno. E aí vai retrabalhando. Ela percebe que é um processo de mudança natural que vai explicando e que vai criando modelos em torno disso. E é legal, entendeu? E está tudo certo. E eu não acho que seja algo inseguro. A ciência ela tem a sua parte que é linear e que tem, né, aquela parte que não que tem aquele comportamento estanque, até porque senão avião, né, como é que você vai andar de avião se não tiver aquela parte? Mas existem aspectos imprevisíveis, aspectos que seguem modelos e que não são tão lineares. E tudo bem. Então, eu concordo que assim, o fato da ciência se transformar, evoluir, não quer dizer que você não possa, que foi a pergunta da Débora, que você não possa confiar na ciência, né? Justamente porque ela evolui, justamente porque ela se questiona, justamente porque ela avança e inova, é que dá para confiar, porque ela está sempre se repensando, se reformulando e se questionando. E isso é pesquisar, isso é inovar, isso é desenvolver. Então, eu concordo com vocês completamente, Ana. Eu acho que a escola ela tem que fomentar essa postura na criança, as professoras têm que ter essa percepção, têm que entender dessa forma, porque ela não tem como passar algo que ela não acredita ou que ela mesma não tem. Então, é necessário que a professora também tenha essa percepção para poder fomentar isso junto às crianças, desde sempre, porque a criança ela é uma pesquisadora. Toda criança é uma pesquisadora nata. Eu tenho uma neta de 1 ano e meio, ela não faz mais nada do que pesquisar o mundo ao redor dela, não é?
ela está testando tudo, checando tudo, verificando, avaliando. Nós somos uma espécie pesquisadora. O que a gente tem que fazer é não podar isso, é não podar. Eu queria complementar, Doricel, mais uma questão. O fato de nós entendermos que há incerteza, né, que o conhecimento é provisório, é incerto, nos faz entender também que as verdades com as quais convivemos e nas quais nos baseamos, elas não são verdades absolutas, elas são provisórias, elas são temporais, elas são contextualizadas, elas fazem parte de culturas. Então, assim, olha o papel da educação, para a educação como ela é necessária, né, para um país, para a cidadania, de maneira que a gente possa entender de onde vêm todas essas diferenças, como elas são criadas, como elas se constroem, né? E entender que nós somos né? Dentro de culturas, de muitas concepções, né? Da diversidade, né? O que nós temos em comum é a nossa unidade generativa, como diz o Morin, somos seres humanos. De resto, a gente vai criando somente diversidade, né? E Tá ainda bom. bem, e ainda bem, Ainda bem. vive la différence, né? Vive la Vive la différence. différence. Muito obrigada pela resposta das duas. Perfeitas as observações. Eu vou ler mais uma pergunta, e aí a gente vai encaminhar para o final. Está dizendo assim, eu vou ver se eu consigo ver se é isso mesmo. O pensar complexo está mais próximo de uma perspectiva tomada por empréstimo às minorias sociais, por exemplo, ou vocês acham que haverá, em algum dia, um lugar ao sol para a complexidade na sociedade como um todo? Sociedade cada vez mais técnica e instrumental por resultados e não por compreensão. Vocês conseguiram... A pergunta de quem mesmo? Do Jefferson. O Jefferson está dizendo isso. O Jefferson. Está aqui, já, isso. Quer responder ou eu falo, Maricel? Se permitir, eu vou só dizer o seguinte, Jefferson, a sociedade já é complexa, meu filho. Sabendo ela ou não, ela já é complexa. A complexidade permeia a nossa sociedade. A gente pode não ter a ciência de que ela está presente, mas todas as estruturas econômicas, as estruturas sociais, as estruturas relacionais, elas já são trabalhadas pela complexidade, ou seja, a estrutura já é complexa, você já tem estruturas imprevisíveis, você já tem todos aqueles elementos que caracterizam a complexidade, mesmo que não se tenha ciência dela, né? Agora, você tendo a consciência e podendo agir sobre isso, você vai criar estruturas, enfim, que dá para direcionar. Lembra aquela história do feedback, né? Que você pode modificar o caminho. Mas eu não sei se você concorda, Ana, mas, assim, a sociedade ela já tem todos os elementos de complexidade globalizada, né? E presentes, tendo ciência ou não. Eu penso assim, o que você acha? Então, eu queria dizer para o Jefferson o seguinte, obrigada pela questão, é questão, né, abrangente, você tem razão em algumas coisas, né, principalmente quando ele diz que na sociedade é cada vez mais técnica e instrumental, ela é gerada, né, ela é movimentada pela razão instrumental. Eu gosto do Habermas, né, depois isso é um outro papo, né, que vai falar da razão instrumental, né, que ela é movida pela busca de resultados, e muito pouco se pensa sobre os processos, né, como é que a gente vivencia tudo isso. Vou dizer para você o seguinte, Jefferson, eu acho que a gente precisa, assim, mapear, né, cartografar aqui uma situação seguinte, que a sociedade, ela tem em si uma chamada complexidade, ou seja, ela é sistêmica, ela tem caos, ela tem ordem, desordem, ela tem movimentos dialógicos para lá e para cá, as mudanças, né? As coisas que irrompem, as emergências e as crises, os problemas. Então, eu diria assim, que isso é um grande emaranhado, que a gente chama de emaranhado
complexo. Agora eu vou dizer para você o seguinte, existe o pensamento complexo, né? Que é o pensamento sobre essa sociedade complexa. O pensar complexo é que é necessário, né? A gente está falando isso mesmo, né? E esse pensar complexo, você pergunta assim, se ele está mais próximo de uma perspectiva tomada por impressos minorias, né? É o seguinte, não é que ele está mais próximo, é que, na verdade, o pensar complexo, quando ele retrata a nossa sociedade, que vive patologias, né? Doenças, né? Desacertos, que não olham o ser humano com igualdade, com inteligência, com sabedoria, né? Esse ser humano é muito maltratado, né? Esse ser humano é utilizado, ele é escravizado, ele enfim, sofre bullying, enfim, e uma série de coisas. Quando a gente usa o pensamento complexo, a gente vê a sociedade sobre uma visão metafórica, que é o que a Nuricel apresentou agora há pouco, né? Sobre os princípios que o Mariotti, que ela usou Mariotti, chama de princípios dialógicos, e são os princípios do pensamento complexo por Morin, que é o retroativo recursivo, a circularidade, a dialogia, o hologramático, a ordem, desordem, assim por diante. Então, quando você começa a olhar a sociedade que se movimenta sobre essas metáforas, você olha por meio dessas metáforas, você começa a compreender que a sociedade ela tem muito ainda de reducionista e linear. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você, assim, no noticiário, aparece assim um jovem, né, com ações desajustadas, não aceitáveis pela sociedade, crime, etc., droga, tal, e aí, assim, o olhar social, né, o olhar dos seres, né, sobre esse jovem, é dizer assim, a escola não ensinou, a família, outros vão dizer assim, nossa, a família, essas famílias, né, desregradas, não ajudou nada, né? E o que são essas pessoas? Elas são lineares reducionistas, elas estão vendo só uma parcela da sociedade agindo sobre esse jovem. E o resto da sociedade? Que responsabilidade tem? Na verdade, nós sempre tiramos o tapete, nós tiramos a nossa responsabilidade. A gente olha, né, comendo uma pipoquinha aqui, vendo a TV, tal, numa boa, uma Coca-Cola, e assim, muda de estação, só não tem nada a ver com isso. É isso que as pessoas pensam, que nós não temos nada a ver com isso. E aí, o que é que eu tenho a ver com isso? Nós temos a ver tudo, nós moramos nessa sociedade, nesse contexto, aceitamos essas condições, elegemos os nossos políticos, né? E aí assim, e assim por diante. Eu diria assim, que nos falta uma visão integradora, no falar do Mariotti, uma visão complexa. O Morin vai dizer, uma visão que enxerga a sociedade, que enxerga esse jovem, no meio do quê? Ele é produto de uma condição social, né? De injustiça social, de uma péssima educação, de uma política de educação que não dá conta de nada disso, né? Olha as determinadas escolas, não digo todas, né? Existem exceções, existem fazeres, existem voluntários, né? Que são verdadeiros educadores, que fazem coisas belíssimas, né? Mas, assim, fazem à custa do quê? Do esforço pessoal, dos seus horários de lazer, eu, pelo menos, me vejo assim também. E assim, e somos frutos também de uma exploração econômica, né? Enfim, de uma falta de uma política de país econômica, né, que às vezes dê conta disso. E esses problemas não estão só aqui nos contextos, eles estão globalizados como um todo, no mundo todo. Então, assim, você pergunta assim, se eu vejo que há um lugar, o sol para a complexidade na sociedade. Tem que ter, porque é a saída, gente, porque ou a gente acorda para o fato de que nós estamos, assim, matando o planeta, né? Com toda a nossa visão, né? Com todos os valores, as economias que estão vigentes no mundo todo, ou a gente acorda, desperta, né? Tem muita gente fazendo esse papel de despertar, papel de chamar atenção. Muitos fazendo.
Então, eu quero acreditar, eu sou um pouco poliana, eu acredito no futuro as coisas vão ser boas, tudo é passageiro. Se bem que no percurso da minha vida, eu já vi muito desacerto, né? Eu sonhava, mas novos desacertos. Sonho e vem novos desacertos. Mas tudo bem, eu acho que um dia, né, assim, se a sociedade, se a humanidade desperta, nós vamos ter, sim, uma sociedade diferenciada, mas, assim, elas não acontecem por disrupção, né? Até hoje, amanhã, olha, amanhã, a partir de amanhã, tudo mudou. É uma evolução, assim, nós precisamos sofrer isso. Nós, assim, sofremos um processo de auto-eco-organização, ou seja, nós vamos dialogicamente passando de uma situação para outra, isso nos faz aprender, e nós vamos nos reorganizando no sentido de procurar o melhor, né? Há sempre um futuro a ser construído. Então, assim, eu acho que tem visão, sim. E, assim, se dá a impressão que a complexidade só está cuidando das minorias, dos preconceitos, né, e das injustiças, é porque na sociedade, patologicamente, é isso. Ela tem que dar conta de fazer essas mudanças. Obrigada. Jefferson, obrigada por sua resposta, por sua pergunta instigadora. Muito bem, obrigada, muito obrigada às duas pelas respostas, instigadoras também as respostas. Muito. Eu gostaria de pedir as considerações finais para a professora Nuricel, para a professora Ana Maria, e em seguida eu passo a palavra para o Marcos. Você primeiro, querida. Eu primeiro? Bom, eu quero dizer o seguinte, que eu adoro falar sobre complexidade. Eu me sinto assim, eu não sei nem expressar a minha satisfação em estar aqui falando sobre complexidade. E, assim, existe muita coisa para se falar. O pensamento complexo é amplo, ele é assim, é sistêmico, ele é um paradigma, né? Não dá para pensar, às vezes, em algumas coisas, né, sobre o pensamento complexo se a gente mantém algumas ideias assim, né? Ideias preconceituosas, limitadas, verdades assim dogmáticas, e a gente precisa superar tudo isso, exatamente. Às vezes não é difícil, né, fazer essa transformação, mas o que eu acredito muito é que refletir sobre ele, sobre esse pensamento, mesmo que às vezes ele não seja tão fácil, tão palatável, tão tranquilo, né? Porque existem uns conceitos assim que às vezes dependem assim de um construto, eles são mais fechados, é preciso se entender mais e mais e mais e mais. Apesar disso, eu acho que ele é um caminho sensacional para provocar as mudanças. Por quê? Porque o pensar reflete diretamente na ação. Então, eu acho que a ação complexa é produto de um refletir complexo. Infelizmente, nós não temos esse hábito da reflexão, por isso eu penso que é um caminho difícil, né? Mas não impossível, tá? Não é difícil. Na verdade, muitas pessoas já são integradoras, já têm essa visão complexa em si, e mal conhecem, né, a filosofia linda de Edgar Morin e daqueles que o cercam, né? Eu digo assim, que estão perto dele epistemologicamente, né? Na episteme, em todo conhecimento que ele plasmou. Então, assim, apesar disso, tem muitas pessoas que já são integradoras, né, na visão do Mariotti. Então, que bom, mais e mais, se a gente continuar produzindo. Eu gostaria de trabalhar muito mais outras questões, né? Eu acho que é gostoso quando a gente se aprofunda, né? Pega uma temática e vai, condição planetária, vai lá e vai explorar o que é condição planetária. Acho que falta um pouco isso, não ficar só assim nos conceitos, mas a gente precisa, assim, ajudar as pessoas a pensarem. Então, assim, condição planetária é isso. Se eu estiver fazendo a divisão do meu lixo ecológico para o lixo orgânico, eu também estou no meu fazer de formiguinha mínimo, né? Esse microscópico, a gente diria, é um fazer integrador, né? Eu acho que é isso, muitas pessoas já têm isso em si, já percebem isso, né, intuitivamente. E vamos em frente. Eu quero ouvir você, Noricel.
Não, bom, é uma delícia te ouvir, né? Uma delícia, assim, a gente tem que conseguir trazer mais oportunidades dessas, porque é fantástico e a gente acredita muito nesse olhar. Como você diz, há muitas pessoas que já têm isso natural, e quando eu comecei a desenvolver, na verdade, eu não conhecia Edgar Morin, e quando eu conheci Edgar Morin, eu disse assim, é isso, é exatamente isso, é uma sinergia, não, eu vou te contar, sabe, Ana, que quando eu fui fazer o mestrado na PUC, eu vi a ementa, eu comecei a chorar, você acredita? Eu falei assim, não sou a única louca. Porque assim, eu percebi tudo aquilo que eu acreditava, que tinha conexão, estava lá. Então, eu acho muito importante esse papel, mesmo que seja um sobrevoo, de levar até as pessoas para que elas, uma semente, sabe? Que elas comecem a procurar, comecem a refletir, comecem a perceber, porque eu acho que tem que haver uma onda de transformação, e essa onda começa com algum agito, que aí se propaga e gera essa avalanche, esse efeito dominó. Então, eu acho que o nosso papel é tentar, o máximo possível, criar essas oportunidades, abraçar mais pessoas e ter assim, privilégio de contar com pessoas como você, incríveis pesquisadoras maravilhosas, para trazer mais clareza ainda, mais embasamento para esse olhar. E eu concordo com você, eu acho que o mundo tem que mudar, mas para mudar, tem que mudar as pessoas, e para mudar as pessoas, tem que mudar a educação. E então, assim, o papel como educadores que nós temos é imprescindível. Cada criança que nasce, ela nasce zerada, eu digo zerada de conhecimento e conteúdo, né? Então, é uma nova história, é tudo de novo, né? É tudo de novo. Se não houver educação para trazer e para lembrar as grandes lições, enfim, o mundo não se altera, né? O mundo não muda. Então, o nosso papel é imprescindível, e é isso que a gente está fazendo aqui, e é isso que a gente faz em todos os nossos dias, né? Então, obrigada, querida, obrigada a todos aí que estão ouvindo e participando, e vamos abrir mais espaços para isso. E amei ter você junto assim, viu? Adoro você. Eu que amei. Se o Marcos me permite, eu só queria sobre isso que a Nuri está falando, tem uma frase que eu acho linda, que diz assim, que as crianças são as portadoras do futuro. E é muito isso, né? Quando a gente percebe que há futuro e que as crianças, elas são essas portadoras, né? É muito bonito. Obrigada, Nuri, por ser tão inspiradora. Passo a palavra agora ao Marcos. Gostaríamos de agradecer a Noricel, Ana Maria de Grado Resso e a Débora que fez a moderação deste painel. Nós estamos no site www.alfalume.org.br. Vocês podem conhecer todos os nossos projetos, ou partes deles, seguir nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no canal de YouTube. Nós teremos um intervalo agora de 30 minutos, essa sessão será encerrada, e vocês podem assistir, eu acabei de colocar o link, ou seguir nas redes sociais, a palestra do Joseph Renzulli sobre altas habilidades, que terá a moderação de Arthur Covatti, do Instituto Alfalume, e Ângela Virgolin. Agradecemos a presença de todos e queremos dizer que o Conexões 2021, a nova era da complexidade, é realizado e promovido pelo Instituto Alfalume ONG de Impacto Social, aqui de São José dos Campos, que tem o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolin, do Combras, de Conselho Brasileiro para a Superdotação, e da Stone. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos às 17 horas. Obrigada, gente.